UFPR Campus Dois Vizinhos para falar um pouco mais sobre a mamona. Nossa repórter Giovana vai explicar algumas curiosidades. Eu vou explicar um pouquinho sobre como a mamona chegou no Brasil. Ela é originária lá da Ásia Meridional. Ela chegou no Brasil por volta do século XVI, durante a colonização com os portugueses. Eles utilizavam para extrair o óleo para algumas funções, como limpar os eixos das carroças. Quando chegou no Brasil, o clima tropical ajudou muito a cultura a se propagar, porque ela se adaptou bem ao ambiente. É uma planta muito fácil de identificar. As folhas são grandes, em formato de estrela, a coloração pode ser verde, arroxeada ou avermelhado. Aqui dá para ver um pouquinho da mudança de coloração. Já o fruto possui espinhos e dentro ele possui 3 sementes lisas e brilhantes, as quais é extraído o ácido ricinoleico, que é usado em óleos. Porém, ela possui a ricina, que é altamente tóxica para os seres humanos. A Ricinus communis, ela é uma planta ornamental. Ela é usada em várias formas. O seu óleo é o mais importante, é usado em medicamentos, cosméticos e até mesmo em biocombustíveis. É usada em medicamentos porque ela tem propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, analgésicas e antimicrobianas. O Brasil é um grande exportador e produtor desse óleo. Em 2022, o Brasil exportou cerca de 130 mil toneladas de óleo de rícino, gerando uma receita aproximada de 300 milhões de dólares. O país exporta cerca de 50% da produção total de óleo de rícino, cerca de 100 mil a 150 mil toneladas. Na cultura da mamoneira, existem vários cultivares principais e diversas variedades menores. Existem as comerciais, a nacional, muito cultivada no Brasil, conhecida pela sua produtividade e resistência a doenças. BRS Paraguaçu, desenvolvida pela Embrapa para adaptação em diferentes condições climáticas. A BRS Energia, outra cultivar desenvolvida para produtividade e adaptação a diferentes ambientes. E a Tropical, adaptada para climas tropicais com boa produtividade e resistência a doenças. Existem também as ornamentais. A Carmine Red, caracterizada por suas folhas e frutos de cor vermelho escuro. A New Zealand Purple, conhecida por suas folhas roxas e frutos decorativos. As de uso específicos, a Santos, focada na produção de óleo e com características específicas para esse uso. E a Amazônia, que é adaptada para regiões específicas e com boas qualidades para o mercado. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da mamona com a Morgane. Olá, eu vou falar sobre os estágios de desenvolvimento da mamoneira. Bom, a organogênese ela é dividida em 12 estágios de desenvolvimento. Ela é considerada desde a parte da germinação até a maturação de cada cacho. Sendo elas, então, primeiro, a germinação. Segundo, a formação das folhas opostas verdadeiras. Terceiro, vai correr o segmento do eixo do racemo. A quarta seria a diferenciação do meristema primário. A quinta seria a diferenciação da parte floral. A sexta vai formar o pólen e também o saco embrionário. Sétimo seria a diferenciação do crescimento do racemo. Depois vem a fase de abotoamento. Em nono vem o florescimento e a polinização. Em décimo, a formação dos frutos e sementes. Depois, a deposição da cera. E por final, a maturação então desses frutos. Bom, a duração desses estágios vai depender de onde as variedades da mamoneira ela é encontrada. E também da temperatura e principalmente da precipitação pluvial. Para complementar o nosso estudo, fizemos uma videoconferência com o professor Dr. Américo Wagner Júnior, que vai explicar um pouco mais sobre a fisiologia. Tudo bem? Vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a mamona, uma espécie vegetal que, para que possa expressar o seu máximo potencial genético, apresentando um bom crescimento, desenvolvimento e produção, necessita de alguns fatores ambientais favoráveis, dentre os quais podemos citar a temperatura, numa faixa de 20 a 30 graus, uma precipitação que no mínimo deve ocorrer em torno de 400 milímetros a 500 milímetros acumulado. Ela não tolera uma condição de salinidade do solo. Por outro lado, apresenta uma boa resistência à seca. Mas, nessas condições de seca, pode comprometer a sua produção e principalmente internamente a produção de óleo, tão importante para o seu uso industrial. Bom, em relação à condição de fotossíntese, é uma planta C3. Então, uma planta C3, quando comparada a uma C4, ela faz o processo de fotorrespiração. Qual é o que desencadeia a fotorrespiração? Quando a rubisco, a enzima é responsável pela carboxilação,
capta o oxigênio e deixa então de fazer a produção de carboxilação para gerar o carboidrato. Então, numa condição em que há um bom balanço de CO2, ela apresenta uma boa condição fotossintética. Por outro lado, se o balanço entre oxigênio e CO2 for um pouco comprometido e favoreça mais a absorção de oxigênio, ela fotorrespira e diminui a sua eficiência fotossintética, o que consequentemente pode afetar crescimento, desenvolvimento ou produção. Quanto à condição de indução ao florescimento, uma planta de dia longo, então ela necessita de uma luminosidade acima de 12 horas de luz. Então esses são alguns aspectos relacionados à mamona. Olá, eu vou falar sobre a produção de mamona no Brasil. O Brasil ocupa a segunda posição no ranking de produção de mamona. Tem em média 1.500 kg por hectare, podendo alcançar a sua máxima produtividade, que pode chegar a 3.000 kg por hectare. A produção de mamona é representada pelo estado da Bahia, com cerca de 80% da produção da manufatura. Outros estados significativos na produção encontramos o Ceará, Piauí, São Paulo e Minas Gerais. O manejo da cultura é feito geralmente de forma manual e de fácil manuseio, pois é uma cultura que não exige muita aplicação de controle de pragas e doenças. As condições de cultivo também são muito importantes, como a escolha da área. O solo escolhido precisa ter pouca declividade e com uma boa drenagem. Deve-se também ser fértil e adequadamente corrigido. A semeadura também é uma parte muito importante na produção. Ela pode ser feita de forma manual e mecânica. Ambos devemos ter o cuidado com a profundidade da semente e a introdução do fertilizante. A época da semeadura também é muito importante. Devemos ter o cuidado pelo excesso de chuva, como também pela falta de chuva. Quando a cultura se encontra em período de floração e frutificação, esses dois fatores afetam a produtividade da planta. Agora, sobre a disponibilidade hídrica, a mamona é uma espécie muito resistente e que se desenvolve em diversos lugares, tanto em locais secos como em locais com bastante água. Mas assim como qualquer outro tipo de espécie, não é vantajoso que se forneça muita água para a planta, pois o excesso fará com que a planta cresça em altura, o caule fique mais espesso e tenha aumento excessivo da quantidade de folhas, mas pouco cachos. Como podemos ver aqui, a planta pode crescer muito em altura, no caso bem maior que essa, mas podemos notar que o caule dessa aqui já está mais espesso e, consequentemente, se muita água, ficará mais grosso e mais grande ainda a planta. O sistema radicular da mamona é pivotante, assim ela pode alcançar as camadas mais profundas do solo. Por esse motivo, aconselha-se plantar depois do período de chuva. Assim, a planta pode buscar água nos mais profundas camadas do solo. Características das condições de cultivo é a radiação solar e o fotoperíodo. A mamona é considerada uma planta de dia longo, que precisa de no mínimo 12 horas de sol, mas ela também se adapta a locais com fotoperíodo menor, cerca de 9 horas. Em dias longos é favorável a formação de flores femininas e em dias curtos é favorável a formação de flores masculinas. O intenso fotoperíodo faz com que aumente a porcentagem de óleo. Sendo assim, deve-se evitar o plantio em áreas sombreadas, visando o desenvolvimento e a produção de óleo de rícino no mamoeiro. Sobre os ventos, é bem adaptável a diversos climas, mas se desenvolve muito bem em regiões que apresentam baixa umidade relativa do ar. Com elevada insolação, solos férteis de textura média e não muito salinos, com relevos suaves e sem perigo de inundação, sem ventos fortes e que não corre risco de geada. No Brasil, é sobretudo cultivada na região do semiárido nordestino, que atende alguns requisitos da cultura e torna o cultivo da mamona mais viável. É uma planta nativa de regiões tropicais com temperaturas que variam de 15 a 28 graus. Ela prefere ambientes quentes e úmidos, podendo chegar até 38 graus Celsius. Durante o período de inverno, se as temperaturas alcançarem menos de 10 graus, as plantas elas devem ser protegidas e ter a sua irrigação reduzida. Os sintomas da mamoneira em baixas temperaturas apresentam a diminuição da brotação ou até mesmo nenhuma brotação na primavera. Os sintomas em altas temperaturas, as folhas ficam mais claras, propensas a se enrolar e também suscetíveis a queimaduras solares,
que pode queimar a planta inteira, murchar e ficar seca. Com relação ao aquecimento global, a mamona pode ser afetada de forma negativa pelos efeitos das mudanças climáticas no decorrer dos anos, reduzindo a sua área de plantio em baixo risco. Devido ao aumento da temperatura, ela tem influência sobre a evapotranspiração, que também aumenta e, consequentemente, gera também o aumento da demanda hídrica da planta. Algumas condições adversas para cultivos são granizo e chuvas intensas, que o grau de dano que pode causar nas plantas depende do tamanho e velocidade da queda das pedras, a duração da tempestade, a idade da planta e a densidade por área. O granizo ele danifica os frutos, as folhas e o caule da mamoneira, gerando perdas na produção e deixando com que a planta fique mais vulnerável a doenças. As chuvas não muito fortes podem provocar a queda dos frutos, ocasionando perdas na produção e afetando a produtividade da planta, já que a mamoneira é mais tolerante à escassez que ao excesso de chuvas. Quando ocorrem as geadas, mesmo sendo uma planta muito adaptável, a mamoneira ela não tolera temperaturas negativas por muito tempo, pois elas podem ser letais à planta. As temperaturas inferiores a 10 graus Celsius podem inviabilizar a planta e afetam a produção das suas sementes. As chuvas excessivas também causam sensibilidade à mamona, pois ela tem hipóxia no sistema radicular. Esse foi o nosso programa sobre a mamona. Espero que tenham gostado e espero vocês no próximo episódio.